Boa noite, gente. Essa aula, né, é uma segunda parte da aula de balanceamento, da aula de reações químicas e classificações, né? E hoje a nossa aula vai adentrar no balanceamento de equações químicas, né? Que são a representação das reações químicas de maneira sistematizada, né? Se puder dizer assim. Então vamos dar continuidade. Bom, as equações químicas, elas são o quê? São as representações, né, das reações químicas de uma maneira quantitativa e qualitativa. Então aqui, né, a gente tem esse esquema aqui, esse sisteminha, né, que é a representação de uma reação química, que é uma equação química. Então, a equação química vai representar uma reação química. Então, o que a gente faz? Como eu tinha falado antes, na primeira aula, né? Nem tudo que a gente mistura pode ser considerado uma reação química, porque você tem que levar em consideração alguns aspectos. E um deles é se aquela reação química ela está seguindo uma proporção, se ela está seguindo direitinho, né? O que a gente viu lá na lei das combinações químicas, a lei de Lavoisier, né? Então, por isso que é necessário você balancear as equações químicas. Por isso que é importante você perceber, você prestar atenção, se aquela equação química está balanceada, né? Porque para que de fato seja considerado uma reação química, tem que estar balanceado, né? Para exatamente poder existir o quê? A proporção que precisa ser seguida, né? Para que possa ser considerado uma reação química. Então, aqui a gente tem esse primeiro exemplo dessa equação química, né? E tem esse segundo exemplo. Só que essa primeira equação química aqui, ela não está obedecendo à lei da conservação das massas, né? O que ela diz? Que desse lado, né, a quantidade de massa dos reagentes é a mesma quantidade de massa dos produtos. Então, tanto desse lado como desse tem que ter a mesma quantidade, né? Só que não é o caso, não é isso que está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer para essa equação química obedecer, né, a lei da conservação das massas? Você vai trabalhar com os coeficientes estequiométricos, né? Então, o que são esses coeficientes? São esses números aqui, ó, que a gente está observando nessa segunda equação aqui. Ó, esses coeficientes estequiométricos são esses daqui, ó. Aqui do hidrogênio, a gente tem o 2. E aqui na molécula da água, a gente tem o 2. Então, esses são os conhecidos coeficientes estequiométricos, que você vai usar como artifício para balancear uma equação química, certo? Ó, aí como é que fica, né? Aí aqui a gente tem 2H2. Aí, aqui no total, a gente vai ter 4 hidrogênios, né? Porque esse 2 aqui da frente, esse coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar esses 2 hidrogênios aqui, ó. Então, vai ficar 4 hidrogênios. Então, agora a gente tem 4 hidrogênios desse lado e 4 hidrogênios desse lado, ó. Não é? Tá a mesma quantidade. E aqui o oxigênio? Aqui desse lado, a gente tem 2 oxigênios. E desse lado, nós também temos, ó. Por quê? Porque esse 2 aqui da frente, ele está sendo válido para toda essa molécula aqui, ó. Não somente para o hidrogênio, mas ele também vale para o oxigênio, ó. Então, aqui significa que a gente também tem 2 oxigênios desse lado. Então, tá balanceada a equação, porque tá obedecendo e tá seguindo a proporção, né? Como é que aqui é um esqueminha, né, que eu coloquei para vocês, como é que faz para identificar direitinho esses coeficientes estequiométricos, né? Ó, aqui no caso, essa molécula aqui, NH3. Ó, aqui significa o quê? Que a gente tem um átomo de nitrogênio, né? Só tem um nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, ó. Viu? Ó, tem 3 átomos de hidrogênio.
Aí aqui nesse caso agora, nesse segundo exemplo, a gente tem o seguinte, a mesma molécula, né, NH3, só que agora a gente tem um 2 na frente, que é um coeficiente estequiométrico, né? Aí agora o que acontece? Agora significa o seguinte, que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, porque antes aqui a gente só tinha um, mas agora com esse 2 aqui na frente, ó, vai mudar o valor do nitrogênio, vai ficar 2 nitrogênios, e vai ficar 6 átomos de hidrogênio, né? Porque também vai mudar o valor dele, ó. Tava só 3, né? 3 átomos de hidrogênio, agora a gente tem 6 átomos de hidrogênio, ó, porque esse 2 está multiplicando esse 3. Aí vai ficar 6. Então, é assim que a gente trabalha, né, com esses coeficientes estequiométricos. É importante que vocês consigam visualizar isso, porque vai ajudar muito vocês na hora de balancear, né, as equações químicas. Bom, mas para que a gente possa balancear as equações químicas, existem métodos, né, que a gente pode usar para isso. E eu vou apresentar para vocês o método das tentativas, que é o método mais conhecido, né, o método aí mais usado pela maioria das pessoas, né? E esse método, ele segue algumas regrinhas básicas, regrinhas, né, simples. E o que diz a primeira regra? A primeira regra diz que você tem que raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro da equação. Para isso aqui ficar mais fácil, a gente vai visualizar no próximo slide, né, uma equação química, onde vai ser aplicada essas regrinhas, tá? No primeiro momento, eu só quero apresentar para vocês uma por uma. Aí a segunda regrinha diz o quê? Preferir o elemento que possui índices maiores. Regrinha C. Escolhido o elemento, transpor seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes. E a regrinha D diz o seguinte: prosseguir com os outros elementos, ou radicais, né, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Então, vamos fazer isso aqui de maneira prática agora, vamos aplicar. Aí, conforme for aplicando, eu vou relendo a regrinha para vocês lembrarem, tá? Então, vamos lá, aqui a gente tem esse exemplo, né? A gente tem uma equação química aqui que não está balanceada, do alumínio reagindo com o oxigênio, né? Formando, né, o Al2O3. Aí, vocês observam, tá, mas como é que eu sei que essa equação química não está balanceada? Você vê, né, se tudo que tem desse lado aqui, do lado esquerdo, tem a mesma quantidade que tem no lado direito. Tipo, aqui eu tenho um alumínio. Desse lado eu tenho quantos alumínio? Eu tenho 2, olha só. Já dá para perceber que não está balanceada, né? Ó, desse lado aqui eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 2. Mas desse lado eu tenho quantos? Eu tenho 3 oxigênios. Então, né, tá nítido que essa equação não está balanceada. Então, vamos lá. Pelas regrinhas do método das tentativas. O que a primeira regra diz? Que você tem que raciocinar com o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro. O que significa isso? Você tem que ver o elemento que está aparecendo uma vez, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Nesse lado aqui é indiferente, você pode escolher tanto o alumínio como o oxigênio aqui, ó. Porque o alumínio aparece aqui só uma vez e só uma vez aqui. Aí o oxigênio também aparece só uma vez aqui e só uma vez aqui. Então, você pode começar a balancear um dos dois. É indiferente. Aí, o que diz a segunda regra, a regra B? Ela diz que preferir o elemento que possua índices maiores. Então, você vai olhar aqui desses elementos e vai escolher o elemento que tem um índice maior. Aqui, nesse caso, é o oxigênio, ó. Porque o oxigênio ele tem índices maiores que o alumínio, ó. Aqui eu tenho 3 oxigênio, ó. E alumínio, a gente só vê que só tem um desse lado tem 2, né? Mas oxigênio, você observa que desse lado aqui já tem 3. Então, a gente vai escolher o oxigênio, né? Aí, o que diz a terceira regrinha, a regra C? Ela diz assim, ó, que você escolhe o elemento e transpõe os seus índices de um membro para outro. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui o alumínio, né? Como a gente vai ter que começar pelo alumínio, não. O oxigênio.
como a gente vai ter que começar pelo oxigênio, então a gente vai trocar os índices, ó. Aqui tem 3. Aí eu coloco esse 3, esse oxigênio aqui na frente desse aqui. E esse 2 aqui eu coloco aqui na frente, ó. Como eu tinha falado pra vocês, né? Esse 2 aqui, não tem problema ele ficar aqui, porque ele vai valer também pro oxigênio e pro alumínio, né? Aí é só trocar, né? Foi feita a troca e ficou como? Ficou assim, ó, 3O2, né? E 2O3 aqui, né? Aí agora contando, quanto é que ficou agora? Desse lado eu tenho 6 oxigênios. E desse lado eu tenho quantos? 6 também, né? Olha só, então a quantidade do oxigênio já tá balanceada. Já tá equilibrada. Agora vamos tentar equilibrar aqui o alumínio. Aí aqui vamos ver o alumínio. Foi o que aqui? Aí aqui, ó. Desse lado ficou 4 alumínios, né? Porque como foi colocado esse 2 aqui, né? Aí ficou quantos alumínio agora? Ficou 4. Então, eu vou precisar ter 4 alumínios desse lado também. Aí, você simplesmente pode fazer o seguinte. Não tem 4 aqui? Você pega um 4 e coloca aqui, ó. Representando os 4 alumínios daquele outro lado, ó. Como que ficou aqui nessa equação aqui, ó. Ficou 4Al mais 3O2, né? Formando 2Al e 2O3. Agora, se você contar, se você fizer uma contagem, você vai perceber que agora tá tudo igual, né? Ó, eu tenho 4 alumínios desse lado e 4 alumínios desse. Eu tenho 6 oxigênios desse lado e 6 oxigênios desse lado. Tá vendo? Agora tá balanceada a equação. Aí aqui é só uma observaçãozinha, né? Básica, que é o seguinte, ó, que no balanceamento, ó, estamos mais interessados na proporção entre os coeficientes do que nos coeficientes em si. Então, a gente tá preocupado com quem? Em manter a proporção, né? Como eu tinha comentado antes. Por isso, podemos multiplicar ou dividir todos os coeficientes por um mesmo número. Aqui, tipo aqui, essa equação, né? Ficou, ó, 4Al, né? 4 alumínios reagindo com 6 oxigênios, formando, né? 2Al, 2O3. Equivale também a 8 alumínios mais, ó, 6O2, formando 4Al2. Então, aqui, é só contanto que você mantenha a proporção, você pode multiplicar esses valores, você pode dividir, porém, você tem que se atentar se a proporção está sendo seguida, né? Porque uma reação química, para ela acontecer, ela precisa seguir uma proporção, né? Então, aqui é só uma observaçãozinha básica, tá? Que, contanto que você mantenha a proporção, você pode dividir, você pode multiplicar, certo? Mas se atente para isso, mantenha a proporção da equação química. Tudo tem que estar igualado. Aí aqui, né, é só um segundo exemplo, tá? De uma equação química mais elaborada, né? Aí a gente tem o óxido de cálcio, né? CaO, reagindo com P2O5, formando esse produto. Tá, vamos ver aqui. Se vocês observarem, ela não tá balanceada, né? Porque aqui, ó aqui. Aqui a gente tem 6 oxigênios desse lado, né? Do lado esquerdo. Aí desse lado aqui, ó, a gente já tem 12. Não, a gente já tem 8, quer dizer, perdão. Então, você vê, ó, que não tá balanceado, ó. Cálcio, só tem 1 desse lado. Aí desse tem 3, ó. Não tá seguindo a proporção. Então, vamos lá novamente para a aplicação das regrinhas, né? Eu sei que no início parece ser um pouco assim, parece ser um pouco difícil e tudo, mas quanto mais vocês forem fazendo exercícios de balanceamento, mais vocês vão fixando isso na cabeça de vocês. Então, aqui é praticar. Então, quanto mais vocês praticarem, melhor fica, tá? Tanto que, com o tempo, vocês nem vão precisar mais, assim, aplicar essas regrinhas uma por uma, porque você já vai estar com aquilo na mente encravado já. Você já automaticamente, não, aqui faltam 3, aqui faltam 2. Você já balanceia a equação no automático.
Aí, como é que a gente faz para balancear essa equação química? Pela regra A, né, a gente vai escolher o elemento que se repete uma única vez, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui, nesse caso, pode ser tanto o cálcio como o fósforo, né? Não pode ser o oxigênio, porque o oxigênio aqui desse lado ele já está aparecendo 2 vezes. E a regrinha diz que tem que ser só uma vez, né? Então, a gente ou pode falar, escolher o fósforo ou o cálcio, né? Aí, na regrinha B, a gente vai... O que é que ela diz? Que a gente tem que escolher o elemento, né? Que tem o maior número de índices, né? Aqui, no caso, é o cálcio, né? O cálcio tem um número maior, ó. 1 e 3, né? O cálcio ele tem índices maiores. Aí, o que a regrinha C diz, que é o próximo passo, né? Que a gente agora vai transpor os índices, trocar os índices de lugar, né? Trocar os índices do cálcio do lado esquerdo e do lado direito. Aí, aqui, o índice aqui é 3, aí esse 3 vem pra cá, ó, pra frente desse cálcio. E aqui tem 1, né? Boto só 1 aqui. Aí, agora ficou quantos? Desse lado ficou 3 cálcios e desse lado também, ó. Então, ó, a quantidade de cálcio já está balanceada. Aí, agora vamos pro fósforo. Vamos dar continuidade com o fósforo. Do mesmo jeito, né? Aqui, fósforo, a gente vê o quê? Que tem 2 aqui, 2 fósforos. E desse lado a gente tem quantos? Tem 2 também, né? Tá balanceado. Tá balanceado. Aí, por último, seria o oxigênio, né? Para balancear. Aí, como que ficou a equação? 3CaO mais P2O5, formando, ó, Ca3PO4, 2, né? Então, só precisava de um 3 aqui para balancear tudo, né? Porque já tá tudo balanceado, né? Que a gente já tá tudo balanceadinho. Aqui, ó, o oxigênio, ó. Nesse lado aqui, ó, a gente tem 8 oxigênios. E desse lado também tem, ó. Por que tem, ó? Aqui não tem 5 oxigênios? Quando a gente colocou o 3 aqui, a gente tá subentendendo que tem 3 oxigênios também. Como eu falei antes, esse 3, ele tá valendo para essa molécula toda, ó. Não somente para o cálcio, mas vale também para o oxigênio. Aí ficou 3 oxigênio. Aí somando 5 mais 3, fica 8, né? Aí 8 oxigênio desse lado e 8 oxigênio desse. Tá tudo balanceado, né? Aí aqui, ó, é outro exemplo, né? Que eu coloquei. Mas eu quero trabalhar com vocês essa questão aqui, ó. Só um momento. Aí vamos ver aqui o que é que diz essa questão, né? Ó, a equação, né, tá aqui, do alumínio reagindo com ácido fúrico, né? Forma esse composto aqui, Al2SO4 3 mais hidrogênio. Aí a equação ela mostra que, item a reação não está balanceada. Vamos ver se ela não está balanceada. Aqui desse lado a gente tem um alumínio, desse aqui a gente tem, olha só, tem 2 aqui. Já dá para perceber que não está balanceada, né? Ó, desse lado, hidrogênio tem 2, hidrogênio tem 2, certo? O hidrogênio tá certo. Aí aqui, enxofre, tem um enxofre. E desse lado já tem 3 enxofre. Porque esse 3 aqui que tá do lado de fora, ele tá representando todos esses átomos que estão aqui dentro, ó. Então, se tem um 3 aqui, significa que aqui tem 3 enxofre, ó. Certo? Tem 3 enxofre. E aqui só tem 1. Aí aqui, oxigênio. A gente tem 4 desse lado, né? Ó, mas desse lado a gente já tem o quê? Tem 12, né? Então, não tá balanceada, né? Então, o item A tá certo, né? A reação não está balanceada. Aí, o que diz o item B?
há mais de átomos de alumínio nos produtos que nos reagentes. Tá certa essa afirmação? Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui tá dizendo, ó, nos produtos. Quantos alumínios a gente tem nos produtos? Tem 2. Do que nos reagentes. Sim, tá certo. Ó, tem mais alumínio nos produtos do que nos reagentes, né? Aí o que diz o item C? Os coeficientes que ajustam a equação são 2, 3, 1 e 3. Então, para você saber como é que faz isso, se essa afirmativa está certa, você tem que fazer o balanceamento, né? Você tem que seguir aquele passo a passo das regrinhas que foi apresentado no slide e ver se realmente se aplica, né? Ver se os coeficientes que faltam para balancear realmente são esses. Aí o que diz o entender? Já a gente volta para isso aqui. A massa dos reagentes é igual à dos produtos. Não, né, gente? Não é igual. Sabe por quê? Porque como essa equação química não está balanceada, então significa que ela não está seguindo a lei de Lavoisier, né? O que diz a lei de Lavoisier? Que a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Mas não é esse caso, porque ela não está balanceada, né? Para que uma reação química tenha esses valores iguais, ela tem que estar balanceada, né? E o item E diz que todas as alternativas estão corretas. Sim, estão todas corretas, sim. Agora vamos ver aqui, ó. Eu já balanceei a equação, tá? Pra gente ganhar tempo. Mas vocês podem testar, vocês podem tentar balancear essa equação usando aquelas regrinhas lá do começo, do início, tá? Aqui no item C diz, né, ó, que os coeficientes, né, que vão balancear a equação vai ser o 2, ó, o 3, o 1 e o 3, né? Tá aqui, balanceou, ó. Aqui, se você observar, aqui a gente tem 2 alumínios agora. No início não tinha, né? E 2 desse lado, ó. Tá vendo? 2 de cada lado. Aí, aqui, hidrogênio estava certo. Mas por que ficou um 3 na frente do hidrogênio? Para balancear o enxofre, né? Porque, como eu falei, o índice que fica na frente de toda essa molécula, ele representa ela toda. Ele vale para todos os átomos dessa molécula aqui. Então, agora aqui a gente ficou com quantos enxofres? A gente ficou com 3 enxofres desse lado e 3 desse também, ó. Não é, ó? 3 enxofres. Aí, oxigênio. Aqui, né, a gente no início, a gente só tinha quantos oxigênios? Só tinha 4, né, antes. Lá em cima, ó, só tinha 4. Mas aí colocou 3 aqui na frente, balanceou, ficou 12 também, ó. Ficou a mesma quantidade, certo? Mas aí, quando eu fui tentar balancear o enxofre, eu não tive que colocar um 3 aqui na frente da molécula. Por conta disso, eu acabei mudando o valor do hidrogênio, né, ó. Mudou o valor. Aí agora é muito simples, ficou quantos hidrogênio? Ficou 6. Então, simplesmente você vai lá no outro lado e coloca um 3 na frente do hidrogênio, que fica 6 também, ó. Tá vendo? Aí a equação ficou balanceada, né? Vocês entenderam agora como que... É só questão de você praticar mesmo, essa coisa do balanceamento, você tem que praticar muito mesmo. É muito exercício. Tanto que eu vou colocar na descrição do vídeo uma lista, né, de exercícios para vocês tentarem balancear as equações e tudo. Para vocês ter tipo um método de revisão, né, como se fosse uma revisãozinha para vocês aí. Eu vou colocar uma lista de exercícios na descrição do vídeo, tá? Aí tem uma segunda questão, ó, para vocês tentarem fazer também, tá? Ó, a equação corretamente balanceada é... Aqui é simples, né? É só olhar os índices, ó. Você só observa como é que tá aqui. Quantos átomos eu tenho desse lado e quantos eu tenho desse, né? Você consegue saber qual é que tá aí, hein? Qual é que tá balanceado e qual é que não tá.
Vamos ver item A aqui. Será que está balanceada essa equação? Vamos ver. Aqui tem 2 ferros e 2 oxigênios. Aqui tem 2 ferros, ok. Olha só, mas tem 3 oxigênios. Não é essa questão, não é esse item, né? Porque essa equação química não está balanceada. Aí vamos ver aqui o item B. A gente tem aqui 2 ferros e 6 oxigênios. Aí aqui a gente tem 4 ferros e 6 oxigênios. Ó. O oxigênio tá certo, mas o ferro não tá, né? Porque ferro aqui tem 4, ó. Porque esse 2 está multiplicando esse ferro aqui. E não tem 2? Aí ficou 4 ferros. Aí o item C. Vamos ver se está balanceado. A gente tem quantos ferros desse lado? Tem 4. Quantos ferros a gente tem desse? Tem 2, ó. Já dá pra perceber que não tá balanceado, né? Ó, oxigênio aqui só tem 2 e aqui tem, ó, 3. E o item D? A gente tem um ferro desse lado e desse lado a gente tem quantos? Tem 1. Não tá balanceado também, né, ó. Essa equação química também não tá. E a gente tem a última, né, que é o item E. Que com certeza está balanceada, que essa é a letra E, a resposta. Aqui, ó, porque desse lado a gente tem 4 ferros, desse lado a gente tem quantos? 4 também, né? E aqui, ó, oxigênio, a gente tem quantos? Tem 6 aqui, né? E aqui também tem 6, ó, porque esse 2, como eu falei, ele tá representando todo esse composto aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 oxigêniozinhos, só que esse 2 vai multiplicar esse 3 e ficou 6, né? Então, é a letra E, né? É a nossa equação química. Então, gente, eu finalizei por hoje, tá? E eu vou colocar, né, a lista de exercícios na descrição do vídeo para vocês tentar fazer, tentar balancear, tá bom? E a dica, né, é sempre vocês tentar resolver exercícios do livro, da internet. Quanto mais balanceamento vocês fizerem, melhor, tá? Isso vai ajudar muito vocês a fixar. E eu agradeço pela atenção e qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, tá? Obrigada.